Crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Magalhães, eu sou professora do Ensino Fundamental da MF Caio, da Escola Estadual Wanda Félix, e eu tô aqui para falar sobre um tema muito importante para o nosso país. Dia 7 de setembro a gente comemora o Dia da Independência, que é um dos marcos históricos mais importantes do nosso país. Mas você conhece a história do Dia da Independência? Então, embarque nessa viagem histórica comigo e vamos descobrir ao longo desse vídeo fatos importantes para o nosso país. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebeu uma carta da Corte de Lisboa exigindo seu retorno para Portugal. Há tempos, os portugueses insistiam nessa ideia, pois pretendiam recolonizar o Brasil e a presença de Dom Pedro impedia este ideal. Porém, Dom Pedro respondeu negativamente aos chamados de Portugal e proclamou: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." E às margens do rio Ipiranga declarou: "Independência ou morte!" 7 de setembro é um dia muito importante para a história do Brasil, pois é considerado um momento marcante na efetivação da independência do nosso país. É entendido, do ponto de vista dos historiadores, como um dos marcos de fundação do Brasil. A importância da data é refletida nos eventos que são organizados todos os anos nesse dia. Para começar, é importante frisar que o 7 de setembro é um feriado nacional em que se comemora exatamente esse evento histórico tão importante para o nosso país. O dia 7 de setembro foi transformado em feriado nacional por uma lei sancionada durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1949. A Lei 662, de 6 de abril de 1949, declarava que são feriados nacionais o 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Essa lei foi levemente alterada por meio da Lei 10.607, de 19 de dezembro de 2002, mas nessa só se reforçou o caráter de feriado nacional para o 7 de setembro. Durante esse dia são realizadas comemorações pela independência nas grandes cidades do Brasil. Em Brasília, a capital do nosso país, são realizados desfiles com os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Desfiles de bandas, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e de outras forças que compõem a segurança nacional. Nas comemorações da independência em Brasília, também acontecem exibições da Esquadrilha da Fumaça. No ano de 2018, por exemplo, no desfile de 7 de setembro, contou com a presença de cerca de 30 mil espectadores. A independência brasileira foi resultado do desgaste da relação de Portugal com a elite brasileira no início do século XIX. O processo de rompimento entre Brasil e Portugal foi uma consequência direta da transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. Isso aconteceu porque as tropas francesas lideradas por Napoleão Bonaparte invadiram Portugal no final de 1807 e forçaram a corte portuguesa a virem para o Brasil. A família real portuguesa estabeleceu-se no Rio de Janeiro e realizou uma série de mudanças que contribuíram para o desenvolvimento econômico e artístico do Brasil. Esse período ficou conhecido como período joanino, em referência a Dom João, que, depois de coroado rei, tornou-se Dom João VI. Dom João VI ordenou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, o que contribuiu para o enriquecimento do comércio brasileiro. Além disso, Dom João implantou mudanças que contribuíram para o desenvolvimento intelectual e artístico do Brasil. Mas uma das mudanças mais significativas desse período foi a elevação do Brasil à condição de reino, em 1815.
Com isso, o Brasil deixou de ser colônia e tornou-se parte do Reino de Portugal. A partir de 1820, estourou em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que reivindicava uma série de mudanças em Portugal. Entre elas estava o desejo do retorno do rei português para Lisboa e da revogação das medidas que haviam beneficiado o Brasil no período joanino. O desejo da elite portuguesa em reverter as medidas em vigor no Brasil desde 1808 gerou insatisfação nas elites brasileiras. Esse choque de interesses entre a elite portuguesa e a elite brasileira deu início ao processo de independência. Esse processo foi encabeçado por Dom Pedro, príncipe regente de Portugal, filho de Dom João VI. A intransigência das cortes portuguesas tornou impossível a manutenção do laço entre Brasil e Portugal e o desejo de independência começou a ganhar força. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em uma viagem para São Paulo e durante o trajeto recebeu notícias de que as cortes portuguesas realizaram um ultimato exigindo seu retorno a Portugal. Apoiado pelas elites brasileiras, Dom Pedro realizou o Grito da Independência e declarou a independência às margens do rio Ipiranga. Houve batalhas pela independência, uma vez que tropas leais a Portugal se recusaram a aceitar a independência do Brasil em algumas partes do território. Essas tropas leais à metrópole foram derrotadas e Portugal só reconheceu a independência do Brasil em 1824, por intermédio de negociações conduzidas pelos ingleses. Com a independência, o Brasil se tornou uma nação independente que adotou a monarquia como forma de governo. E Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, tornando-se Dom Pedro I. E aí, galera, aprendemos um pouquinho mais da história do nosso país? É muito importante conhecer o passado, a história do nosso país, para que nós possamos aprender e planejarmos o nosso futuro. Claro, não foram tudo flores. Dom Pedro não gritou independência e o Brasil ficou livre. Houveram revoltas, brigas, confusões, guerras, como a professora disse anteriormente. E a independência só foi oficialmente declarada 2 anos depois. E todo um acordo foi feito. É importante nós conhecermos a nossa história, a história do nosso país. Faz parte da nossa história, porque nós somos todos brasileiros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre a história do nosso país. E aí? Aprendemos? Beijo no coração, coração para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!